Atenção porque vai começar a aula de artes. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula com vocês. A aula de artes, sexto ano e EJA 3. Vamos para a nossa aula de número 4. Mas antes, vamos para a hora da correção, tá certo? A correção da atividade da aula 3. Então, marque a alternativa correta de acordo com a aula. Qual estilo representa o grupo Os Racionais? Quem marcou a alternativa C, rap, está correto, tá bom? A segunda questão está dizendo o seguinte: preste bastante atenção e localize a alternativa correta. É um gênero musical surgido no Brasil em meados da década de 1960. Que gênero musical é esse? Surgiu com o crescimento da Jovem Guarda. Então, se você conseguiu responder a letra D, né, se você conseguiu localizar a letra D, MPB, que é a música popular brasileira, está correta. Na imagem, né, já está identificando o Roberto Carlos, o Chico Buarque e também o Djavan, que representaram também a MPB. Vamos lá. Terceira questão. Preste bastante atenção na tirinha e localize a alternativa verdadeira de acordo com as imagens. Então, observem a sequência da tirinha. Ali está dizendo, o Luau do Nerd. Nossa, 3 anos para aprender a tocar. E finalmente vou fazer um social e conquistar muitos amigos usando o meu belo violão. Aí depois ele observa a plaquinha dizendo, proibido tocar. Aí ele diz, pessoal, alguém toca violão? Achei um ali no meio do mato. Então ele se tocou, né? Ele observou que os novos tempos estavam chegando e ele acabou desistindo de, com tanto sacrifício, né, tocar aquele seu belo violão finalmente numa roda de amigos. Então, os acontecimentos mostram qual estilo musical representado. Aí quem assinalou a letra A, rock, está correto, tá bom? Quarta questão, observe atentamente a figura abaixo e em seguida responda. Aí vocês observam, né, ali a imagem do Legião Urbana, um grupo de rock, né, basicamente eu já dei a resposta. Então, qual estilo musical representa a imagem? Então, quem assinalou a letra A, rock, está correto, tá? E o quinto e último, observe com bastante atenção a imagem e responda a alternativa correta. Claudinho e Bochecha era uma dupla que representava qual estilo musical? Quem respondeu a letra B, funk, está correto, né? Eles que foram autores daquela música, né? Sabe, tururu, ou assim naquela música lá, né? Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Então, é a letra B, funk. E agora, finalmente, vamos para a aula de hoje, né? E o tema da aula de hoje será o papel da dança e o seu significado, tá bom? Então, num estilo aí bem legal, mostrando os 2 estilos musicais do momento. Então, o papel da dança e o seu significado. Na prática educativa, tem o objetivo de resgatar de forma natural e espontânea as manifestações expressivas da nossa cultura. Então, o papel da dança é um resgate na prática da educação e tem como objetivo resgatar, né, de uma forma bem espontânea, bem natural, certos valores, tá certo? Os movimentos, a arte dos movimentos, porque sabemos que a dança é a arte dos movimentos, a arte do corpo, do se locomover, né? Você seguir certos padrões ali estabelecidos naquela dança, as batidas da música, as manifestações expressivas da nossa cultura, né? A expressão corporal como recurso da aprendizagem escolar utiliza o corpo em movimento
estimulando a expressão de sentimentos e emoções, tá certo? Então, vocês podem observar na figura 1 o balé, né, o balé clássico, só que utilizado nos dias de hoje através de crianças, e para que elas possam já desde cedo saber o que é disciplina, o que é alguns exercícios e tudo mais, e saber também os valores embutidos ali naquela dança, tá? A segunda opção mostra uma dança específica também, no caso a dança contemporânea, né, mostrando a sua variedade de cores. E a terceira foto mostra a arte do hip hop, né, a arte do rap, a arte do estilo, porque também envolve muito estilo, envolve muito essa questão de passos livres, né, para você não seguir uma coreografia ali. É um estilo de dança livre, então a arte do hip hop é basicamente isso. Agora vamos para o conceito da dança na perspectiva histórica. Então vamos aqui mostrar a parte histórica da dança, que é geralmente essa forma de expressão, ela vem acompanhada por música, né? Geralmente, mas nem sempre. Existem estilos de danças que basicamente você não precisa exatamente de música ali para você fazer os movimentos, tá? Entretanto, também é possível dançar sem o apoio musical, como eu acabei de falar agora. Na dança, as pessoas realizam movimentos ritmados, seguindo uma cadência própria ou coreografada, originando harmonias corporais. Então, vocês podem observar que existem determinados estilos de danças que envolvem música e determinados estilos de dança que não envolvem música propriamente isso, tá bom? Então, vocês observem na figura 1 a dança africana. E na dança africana, vocês podem observar que não existe uma música ali sendo tocada ali. São mais um estilo de dança envolvendo a parte da batida em si, sem o acúmulo da dança. Só aquele tum, tum, tá, tum, tum, tá. Entendeu? Então, a dança em si ali é mais voltada para resgate de rituais, tá certo? Da própria religião. A invocação de deuses, enfim. Na segunda fotografia, vocês podem observar um estilo mais voltado para o tango, né, um estilo mais caliente, né, que em espanhol, né, quente, o ritmo quente. Na figura 3, podemos observar um estilo egípcio, né, a dança egípcia, enfim, que era utilizado um instrumento praticamente, só que esse instrumento ele era mais voltado àqueles instrumentos antigos, né, e tudo mais, instrumentos de sopro praticamente, né, mas existia também as liras, enfim. E a quarta fotografia mostra um estilo livre, que é o estilo contemporâneo, é o estilo atual, né, que você tanto faz utilizar uma batida de música ou não utilizá-la, que é um estilo praticamente livre, um estilo contemporâneo, um estilo inovador até então. Então vamos para os 4 elementos básicos da dança contemporânea, né? Basicamente. Então, existem os 4 movimentos que são jogos de dança, são os 4 elementos básicos da dança, né? Os jogos de dança, brincadeiras cantadas, brincadeiras dançadas e histórias dançadas. A primeira é a exploração de movimentos livres que propõe equilíbrio, saltos, rolamentos, deslocamentos no espaço, deslizamentos, percepção do corpo, percepção espacial e musical. Então, os jogos de dança envolvem tudo isso, né? Exploração do movimento livre, um monte de coisa. Basicamente, resumindo, né? Esses jogos de dança é um estilo livre, que você tem a liberdade de você realmente fazer o que você bem entende dentro da dança, tá bom? Brincadeiras cantadas são os exercícios de alongamento e fortalecimento muscular que trabalham o ritmo do movimento em relação à música. Esses 4 elementos básicos da dança contemporânea são relacionados com a criança, tá? São as histórias dançadas, as histórias cantadas, brincadeiras, jogos, enfim. E vocês podem observar que aquela coisa simples de muitos adultos acharem que é besteira,
de historinhas, dos caras estarem fantasiados e contar as historinhas, é tudo besteira, mas não é. É muito importante aquilo, porque a criança ela vai percebendo, vai formando o seu imaginário, vai formando a sua percepção de mundo, né? O seu mundo adulto. E é importante também. Eu posso dizer por mim mesmo, né, que os desenhos animados foram muito importantes para a minha formação, para a minha crença, para a minha formação enquanto ser humano, né? Então, tudo aquilo ali foi formando o meu imaginário, a minha concepção de mundo, e isso também estimula a sua criatividade. Então, é importante você ter esses 4 elementos básicos da dança contemporânea. Mas a pergunta que não quer calar, né? A dança sempre existiu? Eu não sei se você está aí na sua casa fazendo esse questionamento também, ou se já se questionou sobre isso. A dança sempre existiu ou ela teve uma história, ela teve um desenrolar de uma história antigamente? Então eu posso dizer que ela teve sim a sua história, ela teve sim a sua trajetória até ela ser a dança atualmente, tá? Essa dança atualmente. Então, a dança é uma das expressões artísticas mais antigas. Na pré-história, dançava-se pela vida, pela sobrevivência. O homem evoluiu e a dança obteve características sagradas. Os gestos eram místicos e acompanhavam rituais. Ou seja, essa questão mística, né? Essa questão do desconhecido, da religião, dos deuses, entendeu? A dança para a vida, para a sobrevivência, para você registrar, porque tudo era registrado, né? O cotidiano deles, a sobrevivência, tudo era registrado através dos riscos das paredes, né? Nas cavernas. Então, a dança ela teve uma expressão artística muito importante e é uma das mais antigas e surgiu através dos povos pré-históricos, tá bom? Então na pré-história que surgiu a dança. Vamos falar sobre as tradições com a dança. Então, a dança ela estava diretamente relacionada à sobrevivência. Então, a dança ocorria em rituais com o intuito de impedir eventos naturais que poderiam prejudicar as colheitas, dança e pesca. Então imagina, né? As danças elas eram importantes porque elas diziam o seguinte: vamos dançar porque assim aquele mau tempo ali vai acabar, vai voltar tudo ao normal. Então a dança era para eles uma forma de poder relacionado e também de controle da colheita. Então, ela ocorria em rituais com o intuito de impedir eventos naturais. Um exemplo ali é a Grécia, né? A Grécia é um dos poucos países do mundo onde as danças folclóricas ainda têm uso corrente, ou seja, ainda são utilizadas até os dias de hoje. Elas não são meras peças de museu, preservadas apenas para eventos ocasionais, mas a viva expressão da vida cotidiana. Então, a dança da Grécia ela foi preservada, a dança antiga da Grécia, e ela não serve apenas para museus, né? Ela não ficou ali empoeirada, esquecida. A dança da Grécia ela virou uma expressão de vida cotidiana. Então as pessoas até os dias de hoje elas praticam a dança que era feita de civilizações antigas, tá? E a dança da Grécia ela preservou essas tradições, tá? Então vocês podem observar na figura 1 a dança grega, né, antigamente, e nos dias atuais. A dança grega nos dias atuais, né? Não mudou praticamente nada, né? Continua praticamente o mesmo estilo, os mesmos movimentos. Por quê? Porque foi uma dança que foi preservada e que virou tradição na cultura grega. Então, vamos falar sobre a dança da antiguidade. A dança do ventre. Esse estilo de dança do ventre, que também é outra dança que foi preservada por civilizações antigas,
Na dança do ventre, ela surgiu no Antigo Egito. Vocês podem observar as características ali do Egito Antigo, ó, com os dias de hoje. Em rituais cultos religiosos também, aonde as mulheres dançavam em reverência a deuses, tá bom? Então, é uma dança basicamente também utilizada para reverenciar os deuses, a adoração dos deuses, tá bom? E essas mulheres, elas reverenciavam a deuses que acreditavam ser os responsáveis pela vida da terra, pela vida gerada no ventre da mulher e pelos ciclos da natureza, tá bom? Então, observem bem a figura 1, a dança egípcia, né, a dança do ventre, os primeiros vestígios ali da dança do ventre sendo registrado ali através de pinturas ali em paredes. Vocês podem observar na figura 2 a dança do ventre com as características, as vestimentas ali das mulheres. E a figura de número 3 que mostra a dança do ventre, né, na atualidade. Percebam que ao longo do tempo, a dança do ventre ela não vai perdendo características. Muito pelo contrário, ela vai, além de ganhar a sua identidade própria da dança, ela também vai incorporar outros estilos de danças ali, naquela dança do ventre, para apimentar ainda mais a dança, para ficar ainda mais rica em valores, né? Porque em tradição ela já é basicamente rica e já sobreviveu por muitos e muitos anos, desde a época dos egípcios. Agora vamos falar sobre as danças na Idade Média. Aqui já houve uma certa repreensão, né, da Igreja Católica, porque eles condenavam esses estilos de dança porque achavam que eram danças profanas, ou seja, danças que não falavam de Deus, que eram danças mais mundanas, né? Enfim, eram danças do pecado, né, que praticavam pecado e tudo mais. Então era uma época conhecida também como Idade das Trevas, como vocês já sabem, né? Porque era um período onde só existiam guerras e ocorreu também o período da peste negra, que dizimou um terço da população. Vocês já sabem isso lá em história, mas enfim. Na Idade Média, a dança se tornou profana. A dança era muito comum, tanto no meio palaciano como no meio campestre. Então, era praticamente estilos de danças ou em oculto, né? Praticavam lá nas escondidas, sem que a igreja soubesse e tudo mais. E era um período tenebroso naquela época. A dança, né, era conhecida como a dança carola, né? Era uma dança bem bacana, só que era feita às escondidas. E as danças assumiam, por assim dizer, um papel importante para a sociedade medieval, aonde as danças da corte destacavam-se pela pompa, pelo luxo e pelos passos mais lentos e menos elaborados. Isso através da classe mais rica, tá? Enquanto que as danças camponesas, ou seja, as danças das classes mais pobres, eram mais alegres, com passos mais rápidos e músicas mais animadas e ligeiras. Então existia diferenças ali na questão de passos, né, enquanto que uma era mais lenta, passos mais lentos, outros tinham passos mais ligeiros, e isso fazia parte do cotidiano das danças na Idade Média. Vocês podem observar, eu quis destacar as danças camponesas ali, ó, que são as danças mais ligeiras, mas as danças dos ricos eram mais lentas, era aquela coisa mais sofisticada. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre a dança no Renascimento, conhecido também como Renascimento Cultural. A dança no Renascimento começa a ganhar status de arte com manuais, professores especializados e, sobretudo, pessoas que se dedicam a estudá-la. Então vocês podem observar que nesse período aí do Renascimento Cultural houve uma preocupação muito importante em relação à dança, à música, às artes plásticas. Então foi uma época importante, porque valorizou aqueles estilos clássicos da Grécia e outros valores culturais também. Não era mais aquele período tenebroso, aquele período obscuro da Idade Média, onde a Igreja Católica
queria impedir, basicamente, né, a dança, a música. Tinha que ser danças e músicas religiosas. Na arte plástica também tinha que ter temas e pinturas medievais daquela época, só que com a cultura mais voltada para a religiosidade, né? Cristo, a Virgem Maria, os apóstolos, a Santa Ceia, enfim, tinha que ter temas religiosos ali. Já na dança do Renascimento, não. Já era estilo mais livre. Começou a formar professores especializados em música, em dança, em artes plásticas, e enfim. Foi na Itália que a palavra balé surgiu, posteriormente na corte do rei Luís XIV. Começavam os primeiros balés dramatizados, com coreografia, figurinos, e que narravam uma história com início, meio e fim. É importante destacar que este rei usou o balé para afirmar sua figura de monarca absolutista. Então, é basicamente esse período aí, né, o Luís XIV, que muitos já sabem, né, que é conhecido como o Rei Sol. Vocês podem observar a figura 1, né, a sofisticada forma de dança, como eles utilizavam os passos lentos, com luxo, né. A figura 2 mostra o balé, como era feita as escolas, né, antigamente. E a figura 3 mostra o Lago dos Cis, né, que foi uma obra que teve início, meio e fim, né, de uma peça que envolveu teatro, música e dança, né. Foi uma inovação daquela época. Agora vamos falar da dança moderna. A dança moderna, ela é emergida nos últimos anos do século XIX e firmada nos primeiros anos do século XX. Foi uma inovação da época. Tem raízes e intenções bem distintas, né? Os bailarinos dançam descalços, seus movimentos são mais livres, embora ainda respeitem uma técnica organizada. Mas eles recusam o apoio nas pontas dos pés, como acontece com o balé, né? O balé clássico. Já eles evitam isso. E também colocam o eixo do seu trabalho no tronco, no contato na queda. Eles usam muito improvisação, na respiração, no movimento da coluna e nas articulações, em diferentes graus de tensão, relaxamento muscular, também um trabalho no chão. Então, resumindo, né, vocês podem observar que a dança moderna ela inovou, ela não quis ser mais uma dança entre muitas danças clássicas, mas ela obteve vários estilos ali de danças incorporadas ali naquela dança moderna, né? Vocês podem observar na figura 1 a mulher dançando com os pés descalços, né? Não é um estilo basicamente igual ao balé, que você tinha que dançar de ponta de pé, né? Usando aquelas sapatilhas. Já é um estilo de dança mais livre. Tanto na figura 1, na figura 2, a liberdade de movimentos. Já na figura 3 ali podemos observar, né, muitos estilos de danças ali incorporados naquele mesmo estilo. A liberdade dos movimentos, dos passos, enfim, muitas coisas ali que estão relacionadas com a dança moderna. E após a dança moderna surge a dança contemporânea, que é a dança do nosso cotidiano, né, a nossa dança atual. É essa dança que veio para ficar, basicamente, né? Porque denomina-se dança contemporânea toda aquela criada a partir da década de 60 do século XX. Então, esse estilo de dança, ele surgiu da década de 60 para cá. Então, é uma dança atual, tá certo? É um estilo de dança atual. Com influências da dança moderna, os criadores contemporâneos misturam-se teatro e dança, proporcionando maior igualdade entre o homem e a mulher no palco. Então, não existe mais aquela discriminação de só o homem estar dançando ou só a mulher ter vez na dança. Os dois gêneros ali estão participando da dança ativamente. Há grupos que inclusive chegam a dispensar a música em suas coreografias. A busca de novas linguagens é fundamental para a dança contemporânea. Então vocês podem observar na figura 1 e na figura 2 a liberdade de movimentos, independente de música tocada ou não, tá certo? Então foi uma inovação ali a dança contemporânea.
Então, recapitulando, né, tudo que eu tinha falado, falamos sobre a introdução da dança, a importância da dança tanto para nós adultos, adolescentes, como também para a criança, né, a formação da dança na criança, os elementos, o despertar da imaginação, da criatividade da criança, porque muitas vezes vivemos infelizmente em uma sociedade onde a grande maioria das pessoas elas trabalham em função de copiar ideias de outros, assim, copiar descaradamente e tal, mas é legal você usar a criatividade, você usar o novo dentro daquilo que já existe, tá certo? E não replicar aquilo que já existe. Então a dança serve para isso, para você despertar a sua criatividade, o seu imaginário, o estilo livre, e enfim. No outro tópico, destacamos as tradições com a dança, né? As danças tradicionais, como eu acabei de citar, a dança grega e também a dança egípcia, que é a dança do ventre. E por último, destacamos as danças na antiguidade e também atualmente. Então, falamos sobre a parte histórica, né, o contexto histórico, como a dança surgiu através da pré-história, depois a história da dança, a evolução da dança ao longo do tempo, até chegar nos dias de hoje com a dança contemporânea. Aqui são as referências para a realização do material, se vocês tiverem interesse de pesquisarem mais, de conhecer mais, né? Essas referências bibliográficas, elas foram fundamentais para a realização do slide do 6º ano, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado por tudo e se cuidem, fiquem com Deus.